Senhores, é um prazer estar aqui com vocês, agora para falarmos das expectativas para o mercado financeiro brasileiro, com base na pesquisa realizada pelo Banco Central, Boletim Focus, de 23 de agosto de 2019. Meu nome é Alberto Borges Matias, professor titular da USP, aposentado e dedicado agora então às expectativas da economia. Tá? Então vamos a essas expectativas. Se nós pegarmos a parte fiscal do governo federal, nós vamos ver que o resultado primário previsto nessa pesquisa é negativo até 2021, somente virando positivo a partir de 2022. Ou seja, o governo, toda a receita menos toda a despesa, exceto juros, ainda fica negativo, tem um déficit de resultado primário. O resultado nominal, descontando-se os juros muito elevados pagos pelo Brasil, ele fica extremamente negativo, que é coberto pela dívida. Então vamos ver isso aqui. Nesse gráfico vocês têm o resultado primário, né, e o caos gerado pelo último governo. Nesses números vermelhos, onde a gente atinge um pico negativo de 2,5 em 2016, virando somente positivo a partir de 2022 e ainda em termos baixos. A despesa de juros, observe que a partir de meados de 2014, ela cresceu extremamente, e isto foi prejudicial à condição fiscal do governo federal. Com isso, o resultado nominal é fortemente negativo e que vai sendo coberto pelo aumento da dívida. E observe que, pelo gráfico do aumento da dívida, nós vamos atingir o pico em 2022, o que pode ocasionar uma crise nova a partir de 2023. Se nós olharmos os índices de preço e taxa de juros, nós vamos ver que eles tendem a ficar abaixo de 4% a partir do ano que vem. Este ano, baixo, mas com exceção do IGPM e principalmente por matérias-primas, e a taxa de Selic, uma previsão de fechar o ano a 5% de taxa de juros ao ano. Então, aqui neste gráfico, vocês têm a evolução do IPCA, ficando depois já uma expectativa que fique estabilizado, abaixo de 4%. O IGPM também numa evolução abaixo de 4% para o ano que vem. Os preços administrados também abaixo de 4%. Isso implica em quê? Em que você não terá condições de repassar reajustes, ineficiências de custos e despesas para os preços. Portanto, a controladoria passa a uma área de extrema importância, de comitês voltados à produtividade também muito importantes. A taxa de juros, a expectativa então fica abaixo de 5% para baixo, o que em termos históricos brasileiros vai marcar um novo parâmetro, um novo recorde. Se nós olharmos o crescimento do PIB da produção industrial, nós temos 0,80 de crescimento do PIB para o ano, o que significa, dado o crescimento zero, praticamente no primeiro semestre, um crescimento de 1,6%. Então, o PIB deve crescer no segundo semestre e acima de 2% para o ano que vem. E a produção industrial ainda entrando em marasmo, quer dizer, a projeção é de crescer praticamente zero e somente tendo um crescimento de 2,5% no ano que vem. Então, a indústria ainda amarga, né, forte processo de queda que teve nesses últimos anos. Nesse gráfico vocês têm a taxa de crescimento do PIB, com o decréscimo, com a crise 2015-2016, e a partir de 2017 patinando, né, a taxa de crescimento do PIB, muitas empresas quebraram, muitas estruturas foram desmontadas, e nós voltamos ao crescimento a partir de 2020. O PIB, produção industrial, né, os dados de produção industrial, a forte crise que nós tivemos. Em face dessa elevada crise, dessa forte crise, o mercado amargando agora, ainda em 2019, taxa de crescimento. O PIB de serviços, a queda em 2015-16, e agora também crescendo pouco, mas voltando a crescer já a partir dos próximos períodos. O índice de confiança do consumidor está estabilizado depois de uma queda, né? O comércio, em termos de confiança, está voltando a crescer agora. A taxa de desemprego, nós tivemos queda no desemprego e aumento do nível de novos empregos, né?
Então isso já apresenta aí também um motivo positivo para esse futuro. A taxa de câmbio prevista para o final do ano é de 3,80, para o final de 2020, 3,81, 3,85 para 21, 3,90 em 2022. Observe uma relativa estabilidade. No momento que você está me assistindo, você vai discordar desses números, porque as taxas descolaram. E elas se descolam não é muito por causa das condições nacionais e das condições internacionais, mas por uma condição de deficiência de competitividade das instituições cambiais brasileiras. A conta corrente negativa, nós temos reserva para bancar, a balança comercial este ano acima de 50 bilhões de dólares de superávit, e o novo ciclo de investimento direto no Brasil este ano já acima de 80 bilhões de dólares em investimento direto. Este gráfico apresenta a taxa de câmbio corrigida pelo IPCA Brasil, descontado IPC-FI e IPC americano, desde 1980. Então observe que aí nós estamos nesse momento com a taxa desvalorizada. A conta corrente, que foi apresentado, os déficits na conta corrente, que é coberto pelo saldo da reserva. Exportações crescendo, importações crescendo também, e o volume de saldo comercial que montou uma nova expectativa para o Brasil. Então, as unidades exportadoras brasileiras ganharam relevância e vão ganhando cada vez mais relevância, inclusive e notadamente pela taxa de câmbio. O investimento direto no país, observe que até 2009, 2001 a 2009, nós estávamos na faixa de 20, 30 bilhões de dólares. 2010 a 2018, na faixa de seus 40 bilhões de dólares. E agora começamos um novo ciclo de investimento estrangeiro no Brasil, na faixa de 85 bilhões de dólares. Então, é um momento para se comemorar. Bem, em resumo, nós temos uma situação fiscal do governo federal com déficit primário, déficit nominal e expansão da dívida. E torcendo para termos notícias de planejamento estratégico do governo federal para ajuste dessa situação nesse futuro. Expectativa da estabilidade da taxa de câmbio abaixo de 4% ao ano e taxa Selic abaixo de 6% ao ano. Expectativa de expansão do PIB já a partir desse segundo semestre, mas ainda não da produção industrial. Expectativa de expansão do comércio exterior e forte crescimento dos investimentos diretos no país. Olhe o Brasil com atenção. Estamos com grandes e boas expectativas positivas. Sucesso a todos!